Parentalidade, com o objetivo de desmistificar as dúvidas que surgem nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, que são muitas, a psicóloga clínica Clementina Almeida lançou SOS Pais. No fundo, estamos a falar de um guia essencial para pais de crianças dos 0 aos 5 anos. Olá, doutora Clementina, e bem-vinda à nossa tarde. Obrigada por estar connosco. Obrigada. Bom, Clementina, é sempre um gosto falar consigo. É sempre uma presença muito empreendedora e que nos traz aqui uma série de ideias para simplificar a nossa vida, que é tudo o que nós precisamos, não é? Verdade. A vida já tem demasiados estímulos para a complicarmos ainda mais. O nascimento deste livro vem com um propósito. Sim, a ideia, no fundo, é tranquilizar os pais em relação àqueles que são os desafios mais comuns da parentalidade dos 0 aos 5. Exato. Desde o sono, as birras, o nascimento do irmão, a alimentação, os castigos ou não castigos. Pois o seu Carlos Campos que faz essas ilustrações fantásticas. São muito giras, parabéns. Bem, é que isto é tal e qual assim, uma criança nunca está cansada e depois caem para o lado de tanto cansaço, não é? Mas há aqui determinadas ideias, e está tudo muito bem dividido neste livro, mas que é muito importante ter em conta. Por exemplo, não há nenhum pai que suporte birras dos seus próprios filhos, não é? Mas é um bocadinho mais fundamental ainda ter em conta o que é que está por base dessa mesma birra. Exatamente. E às vezes são Tânia. coisas fáceis de resolver. Sim, a ideia do SOS Pais é muito traduzir aquilo que ainda está na ciência, nos artigos científicos acerca do desenvolvimento do cérebro dos mais pequeninos, que na verdade quando nós olhamos para eles parecem mini-humanos, mas é só por fora, porque por dentro o seu cérebro ainda está em desenvolvimento. E, por exemplo, no caso da birra, é exatamente isso que acontece. Às vezes nós vemos uma criança a tirar-se para o chão e os pais têm a tendência natural a interpretar aquilo como ele está-me a desafiar, ele está aqui a colocar... E isto E eu deixa-nos tenho que mostrar-lhe quem manda. E isto deixa-me numa posição contra a minha criança, contra o meu filho. Enquanto que se eu perceber, ok, se calhar há uma parte do cérebro que ele ainda não desenvolveu, ele está a ser inundado de emoções, ele precisa da minha ajuda, eu vou-me colocar ao lado dele e a parentalidade torna-se muito mais tranquila. Ora bem, e o que é o bebênhês? O bebês é aquilo que nós falamos para os bebês, que é abrimos a boca, falamos muito alto, acentuamos as vogais e não é por acaso, ou seja, os bebês vêm milenarmente preparados para perceber melhor, auditivamente estão mais sensíveis a esse tipo de linguagem que nós utilizamos naturalmente também e por instinto para os bebês. Lá está, por instinto, não é? Porque Exatamente. por mais livros que haja, normalmente o instinto dos pais é sempre o que é mais acertado. Estava aqui a olhar para este lado do choro, porque há muitas teorias e depois cada pai faz aquilo que entende. Eu nunca deixei os meus filhos chorar porque não gosto de os ouvir chorar, ponto final, não é? Claro. E portanto, se eles choram, vamos lá. E está mais do que provado, e é importante que isto fique claro, que o choro dos bebés, quando não é assistido, pode tornar-se grave. É tóxico, ou seja, neste momento o que acontece, o que nós sabemos pela ciência, não é? Que tem um impacto direto no cérebro e no desenvolvimento que os bebês estão a fazer. No primeiro ano eles estão a fazer 1 milhão de sinapses, de ligações entre neurónios por segundo. Nunca mais na vida nós vamos ter este crescimento. Claro. O stress, ou seja, o facto do bebê estar a chorar e sentir que não está a ser atendido, gera cortisol. E o cortisol, que é a hormona do stress, que é importante para nós fugirmos de um perigo qualquer, nesta fase vai ser cáustico. E, portanto, nós sabemos que, inclusive, dá origem a cérebros mais pequeninos e áreas de buracos negros no cérebro de áreas não desenvolvidas, nomeadamente emocionais. Da ansiedade e do pânico é perfeitamente, para além de desnecessário, evitável, não é? Claro que sim, até porque o nosso instinto, não é? Se formos a pensar, se estivermos numa paragem de autocarro e ouvirmos um bebê chorar, nós sentimos palpitações e temos vontade de ir lá fazer qualquer coisa. Claro. Portanto, não reagir assim é contra a natura, não é? E acaba por ser só, pronto, alguma teoria de parentalidade que vemos por aí. Esta ilustração também tem muito a ver com a pressa, não é? Quando eles são bebés passamos a vida a pensar quando é que diz mamãe, quando é que diz papá, quando é que começa a dizer as primeiras palavras. 2 anos depois há uma única palavra que ouvimos 10 mil vezes por dia, não é? Mamãe, Que é mãe, mamãe, mamãe, mãe. Isto de levar a vida devagar também se ensina? Eu acho que sim, porque efetivamente eles precisam de tempo para se desenvolver e nós tentamos encaixá-los no nosso dia a dia desta sociedade dita moderna, não é? Que muitas vezes acaba por atropelar o desenvolvimento
desenvolvimento deles e a forma como o cérebro, no fundo, se vai desenvolver, e vamos criar adultos no futuro menos ansiosos, menos deprimidos, não é? Como tratamos a saúde mental das populações de futuro, digamos. Sim. E qual é que é a sua opinião acerca do co-sleeping, ou seja, das crianças dormirem na cama dos pais, ou pelo menos irem lá parar todas as noites? Fazem muito bem. O único problema é para as costas dos pais, normalmente, porque eles não têm paralisia do sono REM, portanto, sempre que sonham vão-se movimentando. Exato. Agora, deve ser feito em segurança. Eu acho que aí, de facto, nós pecamos imenso, porque temos uma comunicação, mesmo até dos profissionais de saúde, de totalmente contra o co-sleeping, e isso faz com que as pessoas depois escondam que fazem co-sleeping e não têm a oportunidade de o fazer de forma segura, que é o mais importante. Digo-lhe uma coisa, estas ilustrações estão incríveis. Estão mesmo giras. É a cesta, porque não fazemos nada, porque à hora da cesta o bebê está a dormir. Quando deixa dormir a cesta, que bom que era quando ele dormia a cesta e ficava sossegado, não é? Nunca estamos satisfeitos. Parece que nunca estamos satisfeitos. O que é que o facto de ter escrito este livro tem a ver com todas as dúvidas que foi ouvindo em consulta ao longo dos anos? Há muitas, sim. Eu escrevi primeiro o Socorro, o meu bebê não dorme, não é? Que foi dedicado totalmente ao sono do bebê, porque de facto também há muita desinformação a esse nível, mas depois senti que as pessoas têm estes desafios comuns, têm estas dúvidas comuns, não é? E tentem condensá-las, explicando assim, de forma que as pessoas possam inclusive ter dicas práticas para aplicar no dia-a-dia, na vida, para tornar a vida mais fácil. Por exemplo, em relação aos irmãos, foi a própria Clementina que falou imediatamente sobre os irmãos. Que dicas é que dá acerca dos irmãos? Porque os irmãos convém que sejam os melhores amigos do mundo, não é? Certo. É aquilo que nós pretendemos dos nossos filhos e a vivência que se pretende com os nossos próprios irmãos. Sem dúvida. Mas na realidade, andar às turras também faz parte de crescer. Claro que sim, porque eles vão ter personalidades diferentes, não é? Eu costumo dizer que o nascimento de um irmão representa para o mais velho, assim, uma coisa, agora vou brincar um bocadinho, mas é um pouco isto. Imaginemos nós estarmos em casa, chegarmos a casa, estar lá o nosso marido e dizer assim: olha, Clementina, esta aqui é a Maria. A partir de agora ela vai viver connosco. Eu gosto muito de ti, mas vamos agora conviver com ela. Ou seja, isto é o que se passa na cabeça do mais pequenino, se ele tiver 2 anos, 3 anos. Claro. Então ele vai ter que fazer este processo de luto de eu já não posso único, ser eu, a mãe e o papá, e vou ter que partilhar com o meu mano. E é óbvio que vai haver momentos em que ele vai adorar o irmão e vai haver momentos em que vai apetecer atirá-lo pela janela fora. Claro. E isto é normal, e o que é importante para os pais é aceitarem estas emoções e não transmitirem a ideia de que eles estão a ser maus, porque até são os mais velhos, deviam ter juízo. Sim. E compreender estas emoções, porque de algum modo isso dá-lhes conexão e liberdade para se sentirem que a mãe ou o pai é um sítio seguro para mostrar aquilo que eles sentem. Pois, não é? claro, exatamente. Nós E depois muitas há vezes muitas dizemos dicas, coisas, não é? por exemplo. No dia-a-dia, sei lá, por exemplo, quando o bebê nasce, há muito a ideia de levar o mais velho a conhecer o bebê à maternidade, por exemplo, não é? E o mais velho entra na porta do quarto e vê a mamãe com o bebê ao colo e pensa: lista negra, a partir de agora estás no meu sítio. Estás no meu lugar. Uma dica é nunca o bebê estar ao colo da mamãe. O bebê está ao lado, chega, vai ao colo da mamãe, o mais velho, e os dois vão ver o mais novo. Isto faz uma diferença incrível na forma como eu percepciono o meu irmão mais novo que chegou ali de repente. Agora estava-me a lembrar quando nasceu o Pedro, o João, o meu marido, chegou com o Tomás, ele tinha 2 anos e meio para o ir ver, chegou lá e olha, está aqui o bebê, filho, está aqui o bebê. Ele olhou assim lá para dizer assim: já nasceu, que bom, então pronto, já podemos ir embora. E deixou aí. Tipo, pronto. Se querias ter um filho, não é? Então já o tiveste. Já tiveste não, vamos embora, mas eu levia também. E eu, ele e o pai, e o bebê ficava para ali. Claro que sim. Como é que está a correr o seu spa? Porque, na verdade, estamos aqui a falar de um spa para bebés e crianças, não é? Há no Porto e há em Lisboa. E há em Lisboa. Bom, está agora a recuperar destes tempos de pandemia, como é óbvio, não é? Claro. Mas está a correr bem no sentido em que eu acho que conseguimos, quer dizer, nós já falamos disto em 2015, não é? Quando abriu. E acho que de lá até agora conseguimos explicar às pessoas que aquilo não é um spa de relaxamento, mas sim um momento de atividade e de estimulação cerebral para os bebês que tanto necessitam nestas primeiras fases, e que os pais vão cheios de dicas, de brincadeiras, de coisas que podem fazer para, de algum modo, tornar o seu bebê a melhor versão dele próprio. Pronto, no fundo é isto que nós queremos. Não é para bebês génios, não é para torná-los génios, porque eles já são. Portanto, é no sentido de orientar até mais os pais. Mas é a partir
partir de que idade até que idade? A partir dos 4 dias, mal cai ao coto umbilical, podem frequentar até aos 5 anos de idade. Olha que bom. Isso. Isso é uma alegria. Olha, quem não quer. É procurar na internet, qual é a vossa página? forbabiesbrain.com, não é? Sim. E estamos a ver agora o site. Portanto, neste site pode ter acesso a tudo o que diz respeito, enfim, a todo este conceito de parentalidade que passa por livros, que passa por um spa também, mas passa essencialmente por muito amor e muita paciência, que é aquilo que as crianças precisam. Muito obrigada, doutora Clementina. E este livro está então ao seu dispor, ele já está à venda, SOS Pais, Guia Essencial para Pais de Crianças dos 0 aos 5 anos, por isso façam o favor de o comprar e simplificar a sua vida, que é o que se quer. Obrigada uma vez mais. Obrigada. Ora,